Olá a todos e bem-vindos aqui a mais um vídeo do A Pensar em App Inventor. Neste vídeo nós vamos ver como é que podemos trabalhar com listas. Listas é algo muito importante sempre que precisamos de guardar quantidades de informação grandes para usar temporariamente ou para guardar mesmo no telemóvel ou para guardar na cloud. Então as listas ajudam-nos a gerir essa informação que pretendemos guardar. Então antes de começarmos a mostrar aqui o exemplo, preciso que percebam como é que a lista funciona internamente. Então, temos aqui um exemplo de uma lista. Uma lista é uma forma de guardar vários itens de informação, seja texto, ou números, ou ficheiros. Então, aqui neste exemplo, temos uma lista que eu chamei L, que tem 4 elementos. Dentro de cada elemento temos o respectivo item. Por exemplo, aqui o item é o 4, aqui o item é o 3, aqui o item é AB, aqui o item é IX. E também temos outra coisa, que são os índices. O índice é a ordem com que os elementos estão dispostos. Portanto, aqui é o índice 1, índice 2, índice 3, índice 4. É como se fosse a primeira caixa, a segunda caixa e por aí adiante. Agora, quando trabalhamos com listas, nós podemos adicionar elementos à lista, podemos substituí-los, podemos apagá-los. Por exemplo, se eu decidisse apagar o índice 3, eu ia eliminar este elemento e o seu item. E a lista ia ser refeita e agora este passava a ser o índice 3, ok? Portanto, as listas é assim que funcionam. Em termos agora do nosso exemplo, e este vídeo vai ser também ligeiramente mais longo do que normal, vamos ver aqui muitos exemplos de como é que podemos usar as listas, acrescentar, apagar, portanto, trabalhar de várias maneiras. Então, aqui no meu exemplo, eu tenho um componente de lista completa. Se viram outros vídeos, este elemento serve para apresentar uma cadeia de elementos, ok? Por exemplo, eu ponho aqui A, B, C e estes elementos aparecem aqui, ok? Neste caso, o que eu vou fazer é, em cada situação, eu vou dizer que a minha lista vai ser associada a isto. Portanto, quando eu fizer isto, este ABC vão desaparecer, já vão ver mais à frente. Portanto, eu tenho aqui um botão para adicionar um elemento, portanto, para adicionar um item à lista, o que eu escrever aqui. E tenho aqui uma caixinha de texto para dizer qual é que é o índice que eu quero eliminar. Portanto, para eliminar. E depois também tenho um botão para limpar a lista completa. Então, vamos ver como é que isto funciona em termos de programação. Portanto, eu já tenho aqui os botõezinhos preparados, ou melhor, os blocos preparados para o que é que cada botão faz. Mas não tem nenhuma programação. Então, quando alguém clicar no botão adicionar, o que é que vai acontecer? Então aqui, nós vamos espreitar aqui os blocos associados às listas e temos muitos blocos diferentes. Criar uma lista vazia, criar uma lista já com determinados elementos, por exemplo, está preparado para levar logo 2 elementos e podemos acrescentar mais aqui com a rodinha dentada, adicionar elementos à lista, depois também podemos ter verificações, uma verificação se determinado elemento está na lista ou não, qual é o comprimento da lista, se a lista está vazia, substituir elementos, remover elementos, acrescentar uma lista a outra lista, fazer uma cópia de uma lista. Portanto, há aqui mil e uma coisas, até, por exemplo, passar uma lista para uma linha de um fecheiro de uma folha de cálculo. Portanto, podia ser um exemplo de algo completamente diferente que podíamos fazer com isto. Então, para começar, nós vamos criar uma lista vazia. E esta lista vazia vai ficar associada a uma variável. Portanto, será o nome da nossa lista. Vamos lhe chamar simplesmente lista. Ok? Portanto, eu tenho aqui uma variável, lista, que lá dentro dessa variável está a minha lista completa, do princípio ao fim. Ok? Agora, quando eu quiser adicionar um elemento à lista, eu vou usar este bloco, adicionar elementos à lista, e agora temos aqui 2 parâmetros. A qual lista e qual é o item que eu quero adicionar. Portanto, a lista é esta. Vamos trabalhar sempre com a mesma lista, portanto, não tem nada que saber. Agora, qual é que é o item? O item é o que eu escrever aqui na minha caixa de texto. Bom, então, o que é que temos aqui? Quando clicar no botão, vai adicionar elementos à lista. Esta lista, este item. Portanto, o que eu escrever lá vai adicionar à lista. Então, vamos testar. Na verdade, isto não vai funcionar já, por causa de um pequeno pormenor. Portanto, só para vermos aqui tudo. Portanto, neste visualizador de listas, eu estou a ver ali os elementos ABC, que não tem nada a ver com a lista que eu estou agora a criar. Então, imaginem que eu quero criar uma lista com um 5.
adicionar elemento, não aconteceu nada. Ok, vou acrescentar agora um set, nada. É estranho. Na verdade não é estranho, porque eu nunca disse para ele associar a este visualizador de listas a tal lista nova que eu estou a criar. Então eu posso fazer isso aqui em baixo. Então como é que eu vou fazer isso? Aqui na lista completa, eu vou... A lista completa foi o nome que eu lhe dei. Eu vou dizer que os elementos desta lista vão ser... Vou fazer aqui uma cópia deste bloco. Vão ser a própria lista. Ou seja, cada vez que eu adicionar um elemento, ele vai ajustar a lista e vai-me atualizar a lista. Então, agora sim. Agora é que já vou ter o efeito esperado. Então, eu vou adicionar novamente o set para ver o que é que acontece. Portanto, ele ignorou aquele ABC que na verdade não serve para nada e está-me a mostrar o 5 que eu adicionei, o 7 que eu adicionei e este 7 que eu adicionei agora também. Por exemplo, se eu agora puser aqui um 74, ele vai-me adicionar 74. Se eu escrever aqui outra coisa qualquer, ele vai-me adicionar isto à lista, ok? Portanto, eu aqui consigo fazer scroll na lista, uma vez que tenho pouco espaço, mas estão cá os elementos todos. Então, esta é a forma de adicionar um elemento. Agora, vamos fazer o seguinte. Eu quero eliminar um determinado elemento. Por exemplo, imaginem que eu quero eliminar este set que ficou a mais. Então, eu vou dizer que quero eliminar o índice 2. Portanto, agora falta é programar o botão. Então, vamos fazer isso agora. Quando clicar no apagar, há aqui um bloco das listas que diz remover elemento da lista. Aqui o funcionamento acaba por ser sempre muito parecido. Portanto, qual lista? Esta lista. Agora, qual índice? É o índice que eu escrever na caixa de texto do item a apagar. Então, vamos colocar aqui texto. E agora, eu já não vou experimentar porque quando eu clicasse neste botão, ele não me ia atualizar a lista, ok? Portanto, na verdade, eu precisava de fazer algo do género quando eu clicasse neste botão também. Então, eu vou chegar à conclusão que eu preciso de atualizar a lista sempre que eu carregar num botão qualquer. Então, até vamos fazer uma coisa diferente que eu nunca precisei de usar até agora. Há aqui um conjunto de blocos que diz qualquer componente. Em vez de ser os meus botões, tem qualquer botão. Quando alguém clicar num botão qualquer, ele vai ajustar isto, ou seja, quer carregue no adicionar, no eliminar tudo, ele vai sempre ajustar a lista, portanto pode ajustar em qualquer altura. Pronto, assim já poupa alguns blocos aqui. Ok, como conseguem ver, estes dois blocos, adicionar elementos e remover elementos, funcionam exatamente da mesma maneira. O que é que eu quero adicionar e ponho o item. O que é que eu quero eliminar e digo qual é que é o índice, ok? Só para recordar. Portanto, o item é o que está dentro da caixa, é mesmo o que está guardado. O índice é o número da ordem da caixinha da minha lista. Então, continuando e vendo o exemplo. Vamos ver aqui o meu exemplo. Eu agora vou clicar no Elimina Índice e é suposto ele apagar-me um set e fica só com o outro set. Então, vou eliminar o índice e ora lá está. Se eu eliminar o índice 3, ele vai eliminar-me o 74. Ok? Se eu eliminar o índice 3 outra vez, ele vai-me eliminar aquele hahaha. Portanto, se eu eliminar o índice 3 outra vez, não existe, ele vai dar aqui um erro. Portanto, a aplicação não crasha, mas pronto, dá um aviso ali esquisito. Eu podia fazer o quê? Em termos de programação, podia fazer uma verificação a ver se existe um índice 3. Neste caso não vou fazer, para poupar tempo. E vamos aqui agora, para acabar este primeiro exemplo, que ainda vamos ter mais alguns exemplos, como é que eu vou limpar tudo. Este é super fácil. Basta dizer que a tal variável lista, vou ajustá-la para uma lista vazia. Portanto, vou ignorar tudo o que lá estava e como é um botão, ele vai-me atualizar a lista. Portanto, o limpa tudo, limpa mesmo tudo, ok? Portanto, posso adicionar e posso limpar tudo. Isto já é o suficiente para conseguirem fazer uma gestão das vossas listas mais ou menos decente. Depois é só uma questão de verem o que é que os outros blocos fazem. De qualquer forma, vamos continuar a acrescentar aqui algumas coisas ao nosso exemplo. Então, imaginem o seguinte. Imaginem que isto do eliminar índice é assim um bocado, não é muito amigável. Fazia mais sentido que eu escrevesse aqui qual é que é o elemento mesmo, o item que eu quero apagar. Por exemplo, eu quero apagar aquele ha. Então, eu posso ir para apagar o ha e carrego no botão, em vez de dizer que é o índice 2.
Então vamos transformar esta aplicação para fazer isso. Então eu vou até trocar aqui o nome para elimina elemento. Ok, pronto, assim já vai estar mais correto para aquilo que vamos fazer agora. Então eu vou alterar ligeiramente o código aqui do apaga. Portanto, vamos pôr isto aqui para não haver confusão, vamos tornar tudo pequenino. Ok. Então, o que é que queremos fazer? Eu quero remover um elemento da lista. Desta lista, o problema é que eu não sei qual é que é o índice. Ok? Então, eu vou pedir a ajuda aqui de mais uns blocos. Há aqui um bloco que diz... selecione... tá. Aqui, este bloco. Este bloco é um bloco que me vai dizer qual é que é o índice na lista que tem um determinado elemento. Vou montar isto para talvez seja mais fácil perceber. Então, vamos montar isto aqui, vamos montar o Lego. Ok, agora sim. Então vamos ver se isto é perceptível. Então, eu quero remover um elemento da lista, desta lista, e o índice é o índice que estiver na lista, nesta lista, que tenha este elemento, ok? Por exemplo, eu vou escrever e ele vai à procura de qual é que é o índice onde está escrito esse elemento, do primeiro, ok? Neste caso em particular, foi por isso que eu repeti, existem vários neste caso aqui já não há nenhum porque como eu fiz alterações, pronto, 333, eu vou pôr outro 333 e vou pôr um 2 e um 3, já agora, pronto, para ter muitas coisas. Ok, tenho aqui uma lista nova. Então agora, se eu clicar em 333 aqui, ele vai eliminar o primeiro 333 que encontrar. Vou eliminar. E ele fez-me desaparecer um. Eram 3, ficaram 2. Vou eliminar outro. Ok? Portanto, como bem está a funcionar, eu vou acrescentar mais um para testar outra coisa. Então agora imaginem que eu queria transformar este botão para apagar todos os elementos que eu disser. Ele não vai apagar um de cada vez, ele vai apagar todos. Eu até posso mostrar aqui. Vou eliminar um 333 e vou eliminar outro. Portanto, não interessa se é o primeiro, se é o último, ele vai à procura. Eu vou pôr aqui mais 3. E vou eliminar agora o 3, só para ficar tudo à vista. Prontinho. Então, imaginem que eu quero apagar todos. Então aqui é uma daquelas situações em que poderíamos precisar de um ciclo, como vimos no vídeo passado. E vamos precisar do ciclo enquanto testar repete. Então como é que isto vai funcionar? Isto é o que ele vai repetir. E vai repetir isto uma quantidade de vezes. Já viram? Cada vez que eu executo isto, ele elimina um elemento. Se eu fizer várias vezes, funciona tudo muito bem. Então aqui o teste é, enquanto existir um elemento com aquele nome, ele vai eliminar. Então, mais uma vez, o que precisamos está aqui. Há aqui um bloco que diz, está na lista, isto devolve verdadeiro ou falso, se um determinado elemento estiver na lista. Agora, qual lista? Esta lista, a lista do costume. Qual elemento? Aquele elemento que temos na caixa de texto. Isto agora, às vezes quando trabalhamos com listas, aqui a montagem começa a parecer um pouco estranha, mas se nós formos fazendo isto a pouco e pouco, é sempre muito claro, ok? Portanto, ele vai fazer esta verificação. Ele vai verificar se o elemento que está na caixa de texto está naquela lista. Se estiver, ele faz isto. E no fim de fazer isto, vai testar outra vez. Se continuar lá, ele vai remover outra vez. Se não estiver, ele já não vai repetir mais nada e acaba ali. Então vamos testar novamente. Ele aqui voltou outra vez abaixo. 333, 333, 33, 333. Pronto. Temos aqui 4 elementos. Se eu disser para eliminar o 333, vamos experimentar, ele vai eliminar todos os 333. Portanto, e ele não tentou eliminar nenhum a mais. Portanto, ele, como já sabe que não há lá nenhum, não faz nada. Se eu tentar agora apagar o 333, nem sequer dá erro, porque como não há nada, ele não faz nada mesmo, não faz mesmo nada, ok? Portanto, este é o exemplo de como é que podemos usar um ciclo para fazer alguma gestão do que precisamos para melhorar o funcionamento da nossa aplicação. E agora, o último exemplo de todos é para utilizar
um bloco específico, um ciclo que funciona com listas especificamente. No vídeo passado, se viram o vídeo dos ciclos, eu disse que existiam 3 tipos de ciclo e um deles era utilizado nas listas, que é este. O que é que este ciclo faz? Para cada elemento da lista, ele vai fazer alguma coisa. Portanto, se a lista tiver 4 elementos, ele executa isto 4 vezes, com uma variável que tem o elemento de cada índice individualmente. Vamos aqui fazer um teste para percebermos melhor. Então vamos fazer aqui isto de uma maneira bonita. Vamos acrescentar aqui um botão. E este botão, o que é que podíamos fazer com ele? Vamos fazer uma soma. Vamos somar todos os elementos da lista. Eu estava aqui a pensar em fazer uma coisa diferente, mas nem é preciso. Eu vou clicar aqui, vou colocar este botão aqui. Isto não é preciso. E vou-lhe dizer que este é o botão, tem escrito somar, e vou-lhe mudar aqui o nome para ficar tudo perfeitinho. Vou-lhe chamar soma. Soma lista. Ok. Prontinho. E vou pôr aqui uma legenda que vai servir para mostrar o valor da soma total. Pronto. Isto depois do total vai desaparecer e vai ficar aqui o valor da soma. Ok, então vamos tentar programar isto. Começando por usar aqui o quando soma lista. E o que é que vamos fazer? Vamos percorrer todos os elementos da lista e vamos adicionando ao bolo. Agora, este bolo vai ser uma variável que nós vamos criar aqui com o nome soma, que inicialmente tem o valor 0. E para fazer desaparecer aquele total, quando carregamos no botão, automaticamente a legenda, que aqui este não lhe mudei o nome, chama simplesmente legenda 1. Portanto, no início, esta nossa legenda vai ser alterada para 0. Pronto, só porque sim. Isto, na verdade, vai ser útil se eu precisar de fazer várias somas. Portanto, ele reinicia-me sempre isto. Na verdade, não é isso que eu quero. Disparate. O que eu quero é alterar a variável para 0. Assim é que é. Também podia alterar aquilo, mas na verdade é indiferente. Até desnecessário aqui. Portanto, eu vou alterar a soma para 0. Cada vez que eu carrego no botão, ou seja, para cada vez que eu carregar no botão, ele começa uma soma nova. E agora, para cada elemento da lista, ele vai acrescentando à variável soma. Então aqui, vamos dizer que a soma vai passar a ser, agora aqui um bloco de matemática. Agora, o que é que vamos somar? A soma vai ser igual à soma propriamente dita, mais, vou agora aqui aos elementos e uso aqui esta variável elemento que só funciona dentro deste ciclo. Então, só para percebermos o que é que estamos aqui a fazer. Agora, para cada elemento da lista, ele vai alterar a variável soma para a própria soma mais o elemento que está dentro da lista. No final disto tudo, no final dele somar todos, de percorrer todos os elementos da lista, eu vou ajustar, aqui sim, até podia ter deixado há bocado, ele vai alterar o texto para a soma. Se não estão a perceber, não há problema nenhum, porque vamos ainda exemplificar aqui como é que isto vai funcionar. Ok, então vamos preparar aqui a nossa lista para fazer a soma. Então vou adicionar alguns elementos. 1, 2, 3. Então tenho estes 3 elementos. 1, 12 e 123. E ele vai somá-los todos quando eu clicar aqui. Então eu vou clicar aqui. E a soma aqui não me apareceu bem. Porquê? Vamos já ver porquê. Pois, porque me esqueci que é uma coisa super importante. Óbvio. Eu nunca disse qual é que era a lista. Até tem aqui o espacinho. Portanto, para cada elemento na lista, qual lista? Esta lista. Ok, agora sim. Vamos lá experimentar outra vez. Então vamos clicar outra vez em soma. 259. Agora, porquê é que ele fez esta soma mal? Porque, garantidamente, que eu acrescentei aqui um valor a mais. Pois, tenho 223, portanto, ele fez bem a soma, ok? Portanto, o problema foi este.
Se eu agora decidir eliminar o elemento 123, ele vai apagar todos os 123. Ok, então agora eu vou adicionar um 123 outra vez. E agora sim, soma. Portanto, se eu quisesse ajustar o que eu queria fazer exatamente. Portanto, como estão aqui a ver, ele vai percorrer cada elemento da lista para fazer a soma. Então vamos pôr isto aqui ao lado para ver o que é que acontece aqui em termos de programação. Então, quando eu carregar no botão, a soma vai ficar a 0. Okay? Isto é tudo feito muito rápido, nós nem vimos isto a acontecer. E depois, para cada elemento da lista, ele vai alterar esta variável soma. Portanto, a soma neste momento é 0. E agora vamos ajustar a soma. Vamos por aqui outra vez. Ok, vamos alterar a variável soma para o valor da soma, que é 0, mais o valor do elemento, do primeiro elemento. Portanto, soma vai passar a ser 1. Depois, para o segundo elemento, ele vai alterar novamente a variável soma para o que está no elemento, que é 12, ou melhor, para o que está na própria soma, que antigamente era 1, mais o segundo elemento, que é 12. Portanto, ele vai fazer 1 mais 12, vai ser 13. À terceira volta, vou tirar isto daqui, estava aqui uma coisa à frente. À terceira volta, portanto, quando estamos no terceiro elemento, ele vai alterar a variável soma para o global da soma, que neste momento é 13, e a esse 13 ele vai adicionar o terceiro elemento, 123. Portanto, ele vai fazer 13 mais 123. E isso vai passar a ser a variável soma. Portanto, já fez as 3 vezes, já fez isto para cada elemento e a seguir vai ajustar a legenda 1, o texto da legenda 1, para a variável soma, que é 136. Portanto, basicamente é assim que funciona. Portanto, isto é daquelas coisas que, para quem não está muito habituado à programação, no início vai ser assim um pouquinho estranho de ir fazendo estes somatórios, mas se analisarmos o exemplo com calma, nós conseguimos visualizar isto a acontecer. O que é preciso é perceber como é que funcionam as variáveis, portanto, e a cada volta deste ciclo de repetição, ele vai alterando essa soma, usando o próprio valor que ela já tinha e adicionando, neste caso, o elemento. Ok? Portanto, em termos de utilização das listas, já temos aqui uma série de bons exemplos que utilizam os vários blocos das listas, que são estes blocos azuis claros. Também aqui este último exemplo em que usamos um ciclo que é feito especificamente para as listas, portanto também é muito útil em várias situações. Bom, então espero que tenham gostado deste longo vídeo e vemo-nos no próximo, onde vamos começar agora a trabalhar vamos voltar aos componentes, vamos recomeçar nos componentes multimédia. Então, até lá!